Parte 3. O púlpito é um lugar sagrado? Muitas vezes já ouvi pregadores se referirem ao púlpito da igreja como um lugar sagrado. Eu, porém, acho que isso não combina com o Novo Testamento. Se o prédio da igreja não é a casa de Deus, logo não existem cômodos sagrados. Não estamos no Templo de Israel, que tinha suas divisões especiais, nem em uma igreja católica romana que tem a teologia do altar e da presença real de Cristo na Eucaristia. Penso que para o Novo Testamento o local não importa, visto que onde o povo de Deus estiver, ali Deus estará. Em outras palavras, tendo onde sentar e algo para apoiar a Bíblia, está valendo. Recentemente, surgiu toda uma polêmica em torno das igrejas de parede preta, com pregadores dizendo que Deus não habita lugares assim, que santuário não precisa de jogo de luz e que púlpito não é lugar para subir de tênis. Alguém chegou a declarar: "Eu sou do tempo em que o púlpito era sagrado. Hoje não é mais sagrado." E sabe-se que o púlpito não é sagrado pelo tênis dos pregadores. Isso aqui aponta para o chão do púlpito. Não é lugar de tênis, é lugar de sapato. Obviamente, esse pregador não tem base bíblica para afirmar tal coisa, e antes que você pense que isso é coisa de antigamente, saiba que essa fala é de 2024. Ainda que tenha sido dita por uma pessoa mais velha, foi aplaudida pela multidão, que incluía jovens pregadores. A ideia continua se perpetuando. Essa opinião reflete uma mentalidade que pretende defender a seriedade de subir em uma plataforma e comunicar a palavra de Deus, mas de uma forma que não encontra apoio bíblico. Sacralizar lugares, roupas e acessórios não tem respaldo no Novo Testamento, que ensina que o importante na ministração da palavra e no serviço geral no reino de Deus é onde meu coração está, e não o que estou vestindo. É claro que se espera bom senso na vestimenta, mas roupas mudam de acordo com o clima e a cultura. Por isso não posso afirmar que púlpito é lugar de sapatos, pois é possível que em outro lugar sapatos nem sejam utilizados. Quero ressaltar que não sou contra vestimentas ou aparatos litúrgicos, pois reconheço sua importância pedagógica e teológica. Tenho amigos que seguem um calendário litúrgico, usam colarinho clerical e acendem velas em determinados períodos do ano, entre outras práticas. Desde que essas práticas não sejam consideradas a única forma correta de culto e adoração a Deus, e que aqueles que não as praticam não sejam considerados hereges, podemos focar no que é essencial para a adoração pública. O povo reunido em torno de Jesus, ouvindo sua palavra e louvando seu nome. Por uma igreja sem chefes. Esse tópico é um dos pontos centrais da tese deste livro, tanto que falarei mais sobre isso nos próximos capítulos. Quando eu disse que não existe mais hierarquia entre o povo de Deus, é porque não existe mesmo. Em Cristo somos todos nivelados por baixo, um bando de pecadores carentes de salvação. Em Cristo somos todos servos um dos outros e temos o direito de cuidar da vida um dos outros. Cuidar é diferente de se meter. Líderes na nova aliança, na qual todos podem ser cheios do Espírito, não são chefes do povo ou maiorais no reino de Deus, ainda que tenham alguma autoridade na comunidade. Ser pastor ou presbítero não coloca ninguém na prateleira de cima ou no topo do organograma espiritual. Nem os apóstolos arrogaram para si essa superioridade, pois aprenderam com Jesus quando ele disse: "O maior entre vocês deverá ser servo." Mateus capítulo 23, versículo 11. No meio evangélico, não usamos o termos clérigos, que seriam os bispos ou pastores, e leigos, os demais, mas as hierarquias que eles representam estão bem presentes.
Na televisão e na internet, pastores se colocam como homens de Deus e ameaçam aqueles que questionam sua teologia e prática. Acreditam ser diferentes do restante do povo. É fato que muitos líderes religiosos ainda hoje preservam uma ideia de superioridade em relação aos membros da igreja, como disse o teólogo Gerald Bradley. Os pastores protestantes, apesar de todo o empenho em negar tal coisa, são considerados pela maioria de suas igrejas quase da mesma forma que católicos consideram os padres. Muitos anos atrás, escrevi no meu finado blog Ócio Teológico um texto chamado Catolicidade Romana Pentecostal. Tracei paralelos entre o catolicismo romano e o pentecostalismo. Um desses paralelos era a infalibilidade pastoral e a representatividade do pastor diante de Deus em nome da igreja. A fim de exemplificar, relatei uma experiência em primeira mão. Ouvi de um obreiro a seguinte frase: Bibo, precisamos obedecer ao pastor X, pois ele é nosso representante perante Deus. Por causa dessa mentalidade, muito abuso acontece dentro da igreja. Muitos exemplos poderiam ser citados, como os relatos em O Grito de Eva ou Uma Igreja Chamada Tov, mas nosso foco aqui é outro. A questão a ser analisada é que a distinção hierárquica entre pastores, clérigos e membros leigos tem base bíblica. Clérigos e leigos. A maioria de nossas igrejas entende que leigo é aquela pessoa não ordenada que ajuda o pastor no serviço da igreja. A palavra leigo, do grego laiko, significa pertencente ao povo comum. Ela não é usada no Novo Testamento. Os pais da igreja a usaram para designar os membros da comunidade que não exerciam ofício pastoral. Outra palavra grega para leigo é idiotês, que é a raiz do termo idiota. Ela era usada para diferenciar o especialista do não especialista. No Novo Testamento, foi usada por Lucas para se referir à opinião que os membros do Sinédrio tinham em relação a Pedro e João. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. A palavra também foi usada por Paulo para se referir às pessoas de fora, não inteiradas das coisas que podem acontecer na reunião da igreja. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Ou seja, os autores bíblicos não se referem aos cristãos como leigos. Já um clérigo, conforme os evangélicos entendem, é o único que pode ministrar a ceia, o batismo e, em alguns lugares, a palavra. Ele é membro de uma ordem religiosa ou ocupa um cargo oficial na hierarquia da igreja. É alguém que foi ordenado e designado para exercer a função de sacerdote. A palavra clero vem do grego kleros, que significa indicados, dotados. Não é usada nas Escrituras para se referir aos líderes do povo, mas, acredite, para se referir a todo o povo. Na Nova Aliança, homens e mulheres são sacerdotes, dotados para ministrar a palavra e as ordenanças. A igreja é um povo sem leigos e cheio de clérigos, dotado, comissionado e apontado por Deus para continuar o seu serviço e sua missão no mundo. A igreja não tem um ministério, ela é um ministério, o ministério de Deus. Ela não tem uma missão, ela é a missão. Mas onde ficam os líderes? Como já dissemos, todo aquele que confessa Cristo como Salvador é sacerdote de Deus. A igreja não é composta de duas classes de pessoas, homens e mulheres de Deus, e em separado o povo. Segundo o Novo Testamento, ou você é um homem ou uma mulher de Deus, ou não pertence ao povo de Deus. Atualmente, a maioria dos evangélicos enxerga a igreja assim: pastores, líderes de ministério e membresia.
Contudo, no Novo Testamento, a igreja é assim, povo de Deus e liderança na igreja. Como reforçou o professor Paul Stevens, ao entrar no mundo do Novo Testamento, encontramos apenas um povo de Deus, com líderes entre o povo. Por mais que uma pessoa ocupe posição de liderança no meio do povo, ela não é mais especial, não é a ungida. Em Cristo, todo o povo é ungido. 1 João, capítulo 2, versículo 27. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. E capacitado para engrandecer o nome do Senhor. Deus não está apenas salvando indivíduos e preparando-os para o céu. Ele está formando um povo em meio ao qual possa viver e que, em sua vida comunitária, reproduz a vida e o caráter de Deus. Voltando aos sacrifícios espirituais. É justamente no cotidiano que reproduzimos a vida e o caráter de Deus, que somos convidados a fazer ou ser sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Isto é, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como frisou a teóloga Karen Jobs, essa proclamação não deve ser apenas por meio de expressões verbais, mas também mediante o viver vidas decentes entre os pagãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Podemos ainda citar o texto de Paulo. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diferentemente da espiritualidade antiga, que precisava de rituais, animais e templo para oferecer sacrifícios, a nova espiritualidade se baseia no sacrifício perfeito de Cristo. Por isso, o sacrifício do novo adorador é a própria vida, oferecida no altar do cotidiano. Se no primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo fala dos corpos entregues ao pecado, no capítulo 12 ele fala do corpo entregue a Deus. Peço que ofereçam o seu corpo. Isso significa a pessoa toda se entregando a Deus. Como disse um comentarista bíblico, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, no entanto, o sacrifício que oferecemos não é uma oferta específica de louvor ou serviço, mas nosso próprio corpo. Não é somente o que podemos dar que Deus requer. Ele requer aquele que dá. Paulo afirma que o sacrifício do corpo é o culto racional de vocês. Há uma longa discussão sobre o sentido dessas palavras, visto que a expressão grega pode ser traduzida também por culto espiritual. Creio que a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, traduziu muito bem essa frase. Esta é uma verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Em um episódio do meu podcast, Karl Marx disse, portanto, o culto racional ou espiritual proposto por Paulo é uma adoração que integra plenamente a compreensão e a prática, em que cada aspecto da vida do crente se torna uma manifestação do seu compromisso com Deus. É uma adoração que verdadeiramente compreende e responde à grandiosidade das misericórdias de Deus, desdobrando-se em uma prática de vida que é coerente com o evangelho proclamado. O culto que Paulo propõe exige nada menos que uma transformação completa em nossa maneira de enxergar o mundo. Não devemos mais interpretar a vida segundo os padrões deste século, mas pela perspectiva do novo reino a qual pertencemos. Um reino governado pela justiça, pela vida e pelo Espírito. Embora estejamos no mundo, já não pertencemos a ele. João, capítulo 17, do verso 15 a 16. Esse caminhar no Espírito, Gálatas 5, versículo 16, opera uma renovação diária em nosso coração e em nossa mente, de forma que nossa obediência a Deus se torne algo natural e espontâneo. Veja, Romanos capítulo 7, verso 6, capítulo 8, do verso 5 ao 9, Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 a 34,
2 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 a 7, Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Para aprofundar ainda mais o sentido de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, cito Hebreus, capítulo 13, do versículo 15 ao 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Ou seja, demonstramos nosso amor sacrificial a Deus quando amamos o próximo. Esse amor de Deus que nos alcança e salva nos constrange a sermos servos um dos outros. 1 João, capítulo 3, no versículo 16 a 17. Capítulo 3. Quem é você na fila do pão? Você sabe com quem está falando? Essa frase resume a essência da famosa carteirada, que nada mais é do que uma tentativa de usar status, poder ou algum tipo de autoridade para receber um tratamento VIP ou para se safar de uma enrascada. Não pretendo discutir o mérito dessa atitude, que é claramente reprovável, mas quero chamar sua atenção para a convicção com que essas pessoas defendem sua identidade. Elas batem no peito, erguem a voz e defendem com total firmeza quem são e o que representam. Essa convicção, embora mal direcionada, me leva a refletir sobre algo que julgo essencial para a vida cristã: uma compreensão verdadeira e firme de nossa identidade em Cristo. Se quem dá uma carteirada é capaz de afirmar com tanta confiança seu valor, nós que fomos chamados e escolhidos por Deus deveríamos ter plena convicção de quem somos por causa de Cristo. Não se trata de usar nossa posição para exigir benefícios, mas sim de entender quem somos e o propósito para o qual fomos chamados. É sobre banir a insegurança ou a falsa humildade de quem não se acha ninguém na fila do pão, subestimando seu valor e papel dentro do reino de Deus. No capítulo anterior, falei um pouco sobre nossa identidade como sacerdotes de Deus. Quero continuar explorando os detalhes desse sacerdócio, com base em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Embora existam outros textos bíblicos que falam de nossa condição diante de Deus, escolhi esta passagem de Pedro pela sua maneira de integrar identidade e propósito. Vocês, porém, são geração eleita. Geração eleita. O texto começa com a seguinte afirmação: vocês, porém, são geração eleita. Pedro está contrastando os que creem e os que não creem. No versículo 8, ele afirmou que os que não creem tropeçam por causa da desobediência. No versículo 9, afirma que seus leitores, os que creem, são geração eleita. Provavelmente ele se refere a Isaías, capítulo 43, do verso 20 ao 21, porque ele usa esse texto como referência. Antes de responder a essa pergunta, uma curiosidade bíblica. Se você não quiser saber, pode pular esse parágrafo. Eu disse que Pedro provavelmente tinha em mente essa passagem bíblica porque é muito comum que os autores do Novo Testamento façam citações livres de textos do Antigo Testamento. Isso acontece porque na época as pessoas não tinham uma cópia em casa dos pergaminhos das Escrituras. Tampouco tinham várias versões deles em um app de celular. Por isso, os estudiosos atuais precisam deduzir, com base no texto e no contexto, a qual passagem o autor bíblico está se referindo. Isso ilustra as milhares de conexões que existem entre os diferentes textos bíblicos e mostra como o Espírito de Deus perpassa toda a Escritura. No capítulo 43, Isaías está profetizando a libertação de Israel do cativeiro na Babilônia. Essa profecia está baseada no que Deus havia feito no passado, a libertação do Egito. Deus agiu dessa forma porque Israel era o seu povo escolhido. Ao citar esse texto de passagem,
Pedro lembra seus leitores de que, da mesma forma que Deus libertou e reuniu Israel diversas vezes porque era seu povo eleito, sua descendência e seus arautos entre as nações, assim são aqueles que estão em Cristo. Só que agora judeus e gregos, gentios e romanos, palmeirenses e coritianos, todos são geração eleita, povo de Deus, se estiverem em Cristo. Jesus quebra todas as barreiras étnicas, ideológicas e culturais e une em si todos os que creem. Deus não tem um país especial para cumprir sua missão no mundo, tipo Israel, Estados Unidos, Brasil ou alguma tribo na Polinésia. Ele tem um povo espalhado pelo mundo. Meu ponto aqui é simples. Para ser povo de Deus, você não precisa ter nascido em Israel. Você precisa ter nascido em Cristo. Sacerdócio real. A segunda afirmação de Pedro diz que os destinatários de sua carta, cristãos espalhados pelo Império Romano, são sacerdócio real. 4 versículos antes, o apóstolo já tinha chamado seus leitores de sacerdócio santo. Isso é muito significativo, pois esse ofício, que antes era exercido apenas por homens de uma tribo específica da nação de Israel, agora é realidade e missão de quem está em Cristo, seja homem, seja mulher, seja judeu, seja gentil. Pedro está fazendo outra citação livre, agora de Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa passagem se trata da aliança de Deus com seu povo Israel, já liberto e chamado para possuir a terra prometida. Esse livramento e essa promessa vêm acompanhados da missão de ser um povo sacerdotal. Isto é, ainda que mais tarde o ofício sacerdotal de Arão e seus filhos fosse estabelecido, toda a nação de Israel estava comissionada a ser mediadora entre Deus e os demais povos. Cristo, em seu ministério, executou plenamente o que o povo da antiga aliança não havia sido capaz de realizar. Ao obedecer à lei e cumpri-la plenamente, Jesus inaugurou uma nova aliança que inclui todos os que creem nele. Ele os tornou herdeiros das promessas feitas a Abraão e a Israel. Romanos, capítulo 4, do verso 1 ao 6, e Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 a 18. Além de enchê-los com o seu espírito. Desde os dias de Moisés, havia expectativa de que todo o povo fosse cheio do Espírito Santo. Números, capítulo 11, verso 29. Tornando-se parceiro de Deus na história da redenção. Essa expectativa foi validada com profecias em Joel 2 e concretizada no Pentecostes, relatado em Atos 2. Desde então, todos os que estão em Cristo são capacitados pelo Espírito como suas testemunhas. Nação Santa. Assim como muitas pessoas não entendem que são ministrados do Evangelho, outras também têm dificuldade em compreender que são santas. Isso revela uma compreensão limitada sobre o que significa estar em Cristo e caminhar nele. Comumente associamos a santidade à perfeição, à ausência de defeitos ou pecado. No entanto, se ser santo significasse ser perfeito, Deus não teria uma nação santa. Ser santo, em primeiro lugar, significa ser separado por Deus para uma missão. A Bíblia não exige perfeição dos santos, mas maturidade. Talvez você questione citando versículos como os de Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. A palavra grega traduzida por perfeito é teleios, e segundo os comentaristas e gramáticos, seria mais adequadamente traduzida por maduros, como faz, por exemplo, a NVI. O próprio apóstolo admite no versículo 13 que ainda não alcançou a perfeição. Em segundo lugar, ser santo também está ligado a qualidades morais. Nesse sentido,
Além de ter sido separado por Deus e para Deus, santidade também significa agir como alguém que pertence a Cristo e obedece aos seus mandamentos. João, capítulo 15, verso 10. O fato de não alcançarmos a perfeição moral nesta vida não deve ser motivo de desânimo e devassidão, pois quem foi regenerado e santificado vive como tal. Como disse o teólogo William Home, em ambas as alianças, a antiga e a nova, Deus inicia a aliança e o povo de Deus se compromete em lealdade para com ela. Tal compromisso influencia o comportamento. O relacionamento pactual implica obrigação. Aos eleitos tem sido dado tudo, e, portanto, espera-se deles que deem tudo. Embora a Bíblia claramente afirme que a santificação é uma obra de Deus em nós, ela também está repleta de orientações que nos desafiam, de imperativos que demandam nossa ação. Portanto, desempenhamos papel ativo no processo de santificação. Na força do Espírito, somos chamados a mortificar as obras da carne. Romanos capítulo 8, versículo 13. Como fazemos isso? Não existem atalhos para uma vida santa. A fórmula bíblica para uma vida consagrada inclui a leitura e a meditação das Escrituras, Salmos capítulo 1, verso 2, Mateus capítulo 4, versículo 4, Hebreus capítulo 5, verso 11, a oração, Efésios capítulo 6, verso 18, a adoração, Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, o testemunho, Mateus capítulo 28, verso 19, a comunhão cristã, Hebreus capítulo 10, verso 24 a 25, e o domínio próprio, Gálatas capítulo 5, verso 23. Ainda assim, é fundamental lembrar que a santificação resulta da ação de Deus em nós e não do esforço daquele que está sendo santificado. Santificação é a vida prática de quem já é salvo e não uma prática para alcançar a salvação.